Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. O podcast Geração Sustentável tem foco em apresentar informações sobre ESG, sigla em inglês que trata dos aspectos ambiental, social e de governança, que podem ser aplicados nas empresas e no nosso dia a dia. Aqui no podcast, eu converso com técnicos na área de sustentabilidade e que agregam valor à sociedade. Hoje, a nossa conversa vai para o lado dos animais silvestres e da proteção da fauna em geral. O nosso convidado é o Robson Carlos Climionti. Ele é médico veterinário, empresário, proprietário da clínica veterinária Ecovet e atua com clínica médica de pequenos e grandes animais. Atua também com manejo de bovinos de corte e leiteiro. Atua como responsável técnico de boas práticas em frigoríficos e supermercados. É perito veterinário forense, presidente e fundador da Associação dos Médicos Veterinários dos Campos Gerais, presidente e fundador do Instituto Climionti Ambiental, o ICA, foi delegado do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Ponta Grossa e é membro da Comissão Estadual de Riscos de Animais em Desastres. E também é membro do CONDEMA e da Comissão Ética de Uso de Animais da UEPG. Também é fundador e diretor do Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, que atende toda a região dos Campos Gerais. E nós estamos aqui também com o seu fiel escudeiro, o Marcos Simão Climionti, que é filho do Robson e vai participar aqui do nosso podcast hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Carol? Tudo certinho? Tudo bem? Muito prazer em receber vocês aqui, né? E eu gostaria um pouquinho, Robson, eu acho que hoje nós vamos direcionar a conversa para o Robson, tá bom, Marcos? Que você falasse um pouquinho mais sobre você. Quem que é o Robson? Como que é que você chegou nessa situação que você trabalha hoje, né? Então, Carol, gostaria de primeiro agradecer essa oportunidade, né? Da gente estar conversando aqui, um programa Geração Sustentável maravilhoso aí, e nós podermos trazer um pouquinho do nosso trabalho. Bom, essa questão aí de trabalhar, eu me formei em 2005, comecinho de 2005, e a gente começou ali a trabalhar com clínica aqui na região de Ponta Grossa. E teve uma demanda em 2006 que o pessoal da Força Verde me procurou, que estava com um animal, um gavião doente e tal. Eu, particularmente, nunca tinha trabalhado com animal silvestre, né? A graduação toda foi mais na área de animais de produção. E aí me chamou a atenção, procurei saber mais daquela espécie. E aí, em conversa com o pessoal da Força Verde, que faz um trabalho, assim, na minha opinião, um trabalho sensacional aí eles sim são os guerreiros aí da ponta da espada, fazem um trabalho muito bom na prevenção da natureza. E aí eles me falaram, não, a gente tem uma certa dificuldade, né? Aprendemos animais, ou quando pegamos animais atropelados. Então vamos começar a trabalhar junto, né? E aí começou aquela coisa, participei de algumas situações, né? Até em briga de galo a gente andou se envolvendo aí, indo atrás de um sábado à noite, estourou lá eu tava de terno, pronto para ir para um casamento, e acabei indo lá junto com eles, né, porque
aprenderam todos aqueles galos e aquela coisa. O que vai fazer com os galos a partir, né? Foi muito engraçado que eu de terno e gravata, todo mundo achou que eu era um promotor, um delegado, alguma coisa assim, mas não. Já estava no maior respeito, falaram, não, é o veterinário. Então foi algo assim muito bacana, que eu pude participar com eles dessas ações, né, de preservação e de resgate de fauna atropelada. E aí começou, não, a gente precisa, poxa, vamos melhorar, né, a questão, todo mundo fala, preservação de fauna, mas o que realmente está sendo feito, está sendo realizado nessa questão de proteção de fauna, né? E aí começa a estudar, né? A minha área é a medicina veterinária, então você tem um banco, nos bancos você aprende a parte técnica, né? E na época você lidava com grandes ou pequenos animais? Eu trabalhava na época com propriedades leiteiras aqui na região de Carambeí, acompanhava a ordenha, identificava vacas que estavam com problema de mastite e tal, né? E isso de madrugada. E de manhã vestia, eu brinco, né, que eu me travestia de manhã eu tava de macacão, tudo sujo de merda de vaca, e de manhã eu colocava uma roupinha branca e ia trabalhar em clínica de pequenos, né? Então, né, recém-formado, você sabe que não tem, que caiu aí, a gente tem que trabalhar, porque né? vier a gente tem que enfrentar, né? Enfim, acabamos aí entrando. E fomos indo, desde 2006 isso, Carol, né? E aí depois vimos a necessidade, não, pera lá, a gente precisa transformar isso num CNPJ, né? Precisamos pegar esse trabalho nosso e transformar ele numa pessoa física, numa pessoa jurídica, perdão. E aí fomos atrás, né? As pessoas que estavam mais próximas, médicos veterinários, biólogos e tal, e aí que nós conseguimos fundar, né? O ICA, né, o Instituto foi fundado a pessoa jurídica nasceu em 27 de julho de 2012. Então já temos aí mais de 10 anos. Mês que vem fazemos 11 anos aí de pessoa jurídica, né? E ali começou toda essa história. Então já tinha a clínica, a Ecovet já existia e depois vocês criaram o ICA. Exato, a Ecovet nasceu em 2011. Né? Até então eu trabalhava na clínica veterinária criativa, na agropecuária criativa, um lugar também excelente, que eu aprendi muita coisa ali. E aí criou-se a Ecovet, que é a nossa clínica médica de pequenos, né? E em 2012 já criamos o ICA. E o ICA, ele trabalha especificamente com animais silvestres? Ou como é que é o foco do trabalho do ICA? O foco do ICA, na verdade, é o resgate e tratamento de animais silvestres. Aqueles animais que, porventura, acabam se perdendo dentro da cidade, né? Um animal que veio atrás de comida, atrás da facilidade da comida, ou porque o bando, a espécie vive em bando e o bando rejeitou, expulsou, né? Animais atropelados. Nós temos aqui muitas rodovias que cortam todos os Campos Gerais. Então, a incidência de animal atropelado é muito grande. Infelizmente, quando o animal é atropelado, geralmente não dá tempo dele acabar chegando para receber o socorro, né? Porque são acidentes graves. Mas a gente faz trabalho também. Na época, dava assistência a algumas pedageiras aqui da região. Atendimento a tráfico de animais. A gente dá esse suporte à Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Força Verde, Guarda Municipal. Né? Então, geralmente, quando tem essas apreensões de tráfico de aves, tudo... Exatamente. Passaria por uma triagem com vocês. Exatamente, eles vêm para a gente, né? A gente acaba primeiro fazendo uma avaliação se esse animal é filhote ou não, se esse animal foi recém-capturado, se ele já vem já é mais domesticado ou não, pelas suas características, e ali sim a gente faz aquela avaliação junto com o Instituto Água e Terra. Esses animais devem ser devolvidos para a natureza, não vamos devolver, já são acostumados com cativeiro, não dá mais para soltar. Então existe todo esse problema aí que a gente tem que acabar decidindo sobre o futuro do animal. É um trabalho conjunto, então, do Instituto com os órgãos fiscalizadores, ambientais, para você saber até o que direcionamento você vai dar para os animais. Exatamente. Como o animal silvestre, ele é um animal protegido pela legislação, né? Então ele não é simplesmente um animal que você pode pegar, não é que nem um cão e gato, achei bonitinho, vou pegar e vou levar para casa. E vou levar para casa. Não pode.
né? O simples fato de você causar maus tratos em cima do animal silvestre e ele vir a óbito, isso é além de ser uma questão de maus tratos e crime, enfim, como foi definido na atual legislação, ele também é um crime ambiental. Então ele acaba tendo, o animal silvestre acaba tendo o agravante do crime ambiental. Então nós temos esse cuidado em todas as ações de soltura, ações aonde definimos o que vai ser feito com esse animal, em conjunto com o Instituto Água e Terra. E essa questão do crime ambiental é interessante, né? Porque existe uma cultura, né, do pessoal, eu encontrei o bichinho ali e peguei para criar. Exato. Né? Pega passarinho, né? Eu falo para você antigamente assim, era mais comum, eu não sei como que é hoje, mas antigamente era comum. Passarinho na gaiola, como né? O povo Sabiá, adora. canário. O povo adora. Ainda se você for aqui para a região, aqui em volta da cidade, você vai achar muito alçapão, né? Aberto para pegar. Existem algumas práticas até que são cruéis. Existe o tal do grude. Não sei se você sabe o que é. Não, como é que é? O grude é um meio de captura onde eles pegam, fazem uma cola e passam nas árvores essa cola e jogam quirera em cima, sabe? O que vai acontecer? O animal vem atrás dessa quirera e fica preso na árvore. Nossa! E aí quando eles tiram, acaba ficando pedaço de asa, acaba ficando pedaço de perna, enfim. Gente, mas que crueldade. É uma crueldade, porque eles arrancam de qualquer forma. Aquele passarinho ali fica com as asas, as penas todas grudadas e não voa mais. Isso para você pegar e colocar numa gaiola e poder vender, né? Então algumas pessoas, eu já fui muito criticado por criador de passarinho. Nossa, eles me amam. Com certeza, né? Assim como tem os bons criadores, existem os maus criadores. O criador regulamentado. Existem, né? Inclusive é de importância, porque são para esses criadouros regulamentados que nós acabamos enviando os animais que não podem ser reintroduzidos na natureza. E aí eu já ouvi absurdos que a gente recebe por fora para encaminhar esses animais. Mas isso falam de tudo, né? Olha, é complicado. Isso obedece dentro de critérios dentro do IAT, existe fila de espera, tudo. Mas enfim, a gente escuta as maiores bobagens possíveis, né? É aquela história, né? Falar é fácil, ou fazer que é o difícil, né? Então, exatamente. Olha, ele tá me prejudicando, eu vou tentar prejudicar de alguma maneira. Vou prejudicar de alguma forma, né? Mas enfim, a gente é mais forte que isso. E aí, essas pessoas que compram um passarinho e põem numa gaiola, eles não entendem que existiu todo um impacto ambiental. Para aquele passarinho chegar a ser comercializado, foi capturado na natureza, em torno de 8 ou 9 morreram. Nossa. 8 a 9 morreram. A gente chegou a pegar, fazem uns 2 anos mais ou menos, uma atuação junto com a PRF, foi pego 115 papagaios, filhotes, dentro do porta-mala de um Voyage. Um carro assim, num calor, eu medi a temperatura na época, estava 24 graus a temperatura externa, um dia quente pra caramba. A temperatura externa 24, dentro né? Então a gente pegou aqueles animais, a maioria veio a óbito. Fizemos alguns estudos depois ali, eles estavam com salmonela, que é uma zoonose. Então a maioria veio a óbito, mas enfim, você não tem ali. Primeiro que você não tem mínimas condições de transporte, né? Não existe um protocolo para você, um nutricional bacana, né? Que atenda às fases de vida do desenvolvimento desse animal. Você não sabe as instalações, como é que veio, né? E o animal com uma doença que não só pode dizimar todo um rebanho, um plantel de aves, e ela causa vômito e diarreia em ser humano. Em criança, ele causa desidratação e desnutrição. Então, isso pode passar. Claro. Vamos supor que se eles vendessem aquelas 115 aves, né? Estaria disseminando a salmonela em 115 residências, né? Fora isso que pode acabar acarretando o rebanho comercial, tudo isso daí. Outro ponto que é importantíssimo, nós estamos enfrentando uma situação de emergência devido à influenza aviária, né? Nós já temos casos, o Ministério da Agricultura já alertou, devido a aves migratórias, já tivemos casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Parece mais um estado aí que já teve também, até acho que foi terça-feira que eu recebi a última atualização do mapa, estavam enfrentando 12
focos de contaminação da influenza esse aviária. no jargão popular é a gripe aviária? Gripe aviária, né? E como que tem que ser tratado? O que tem que ser feito em relação a isso? O meio como ela entrou no Brasil foi através das aves silvestres por migração. Né? Então, nós temos casos, migração natural. Nós já temos casos, inclusive, de infecção de rebanho comercial, granjas de aves, né? Aqui na Argentina, alguma coisa no Paraguai. E agora começou a esfriar, né? Final de maio, começo de junho, essas aves começaram a fazer o ciclo migratório para o Equador, para áreas quentes. E estão trazendo a gripe aviária para a gente, né? E isso, comercialmente, se afetar um rebanho, vai ser um impacto econômico muito grande para o Brasil. Ainda mais que você pegar Paraná, o maior produtor de ave. Teria que fazer o abate e o descarte Exatamente. Da carne. Então a gente tem algum problema para a a saúde humana? Em alta, a consumo da carne, não. Mas existe o fato que pode ser transmitido para o ser humano se a carga viral for alta. Né? Então, uma pessoa exposta... Não pode deixar que aconteça, então. Sim, os órgãos de emergência, a ADAPAR, Secretaria da Agricultura do Paraná, o MAPA, eles estão em situação de emergência mesmo. Né? Então, está proibido o trânsito por exemplo, para exposição de aves, está tudo proibido. Aí você pega uma pessoa, né, e faz tráfico de animal e acaba levando a doença. Bota no porta-mala do carro. Então veja, Carol, a gente não tem só, quando você faz o tráfico do animal, você não tem só a questão do impacto do meio ambiente, né, que você está causando aí, transportando uma ave que é ameaçada de extinção, né? Você está fazendo um impacto de maus tratos, sofrimento para esse animal. Você está fazendo a questão de transmissão de doenças, tá? Não só entre aves, mas também para o ser humano. E propiciando um risco econômico. Né? Econômico. Nossa, porque um risco grande, né? Claro, imagine o Paraná como o maior produtor de rebanho de aves comerciais do Brasil. Você tiver que fazer um abate em massa. Se as pessoas hoje estão comendo um ovo a R$10 a dúzia, a gente vai pagar 30, fora o preço da carne. Então veja, essa questão... E afeta o mercado interno e externo, né? Olha também. Como é gostosa essa conversa que a gente está tendo, né? De alerta. Você fala, preservar animal silvestre. Tá, só um animalzinho. Mas veja todo o impacto que dá. Olha o impacto que dá. Hoje nós falamos, a medicina veterinária hoje, ela fala sobre saúde única. Né? Você não fala mais em saúde animal, saúde humana, saúde ambiental. Hoje você já fala sobre saúde única. E esse é um exemplo de saúde única, onde você tem a saúde animal, você tem a saúde humana através da transmissão de doenças, e você tem a saúde ambiental, a saúde de todo o ambiente. De todo um ecossistema ali, né? Se o nosso ambiente, Carol, tiver, como, né, a gente fala aqui muito sobre ecologia, sobre preservação, sustentabilidade. Se o ambiente estiver doente, tudo vai adoecer. O humano, o que é ave, o que é planta, tudo. Então hoje essa questão, essa saúde única, ela deve ser debatida com muito mais intensidade, porque hoje nós fazemos parte de um todo. Com certeza. É aquilo que a gente sempre fala, né? Acho que a palavra-chave dentro da questão ambiental é o equilíbrio. Equilíbrio. Qualquer coisa que não esteja ali, né, naquele limite, naquela limiar ali do equilíbrio, já vai gerar um problema. E não gera um problema pontual. É para todo mundo, né? Para todo mundo. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Eu acredito que antigamente assim, né? Vamos pegar 50 anos atrás, tá bom? Pode ser. Pode ser 50 anos atrás. Você não se conversava com situações. Então estava tendo uma enchente lá no Amapá, você não sabia. Ou até essa notícia chegar pra gente, ou ela vinha alguma coisa pela onda do rádio, ou algum jornal escrito, ainda não tinha, todo mundo não tinha acesso à TV, né? Hoje, se estourar uma bomba lá no Cazaquistão, 5 minutos depois todo mundo já está sabendo. Então então hoje você fica vendo qual é o impacto disso aqui, né? Então não é que nunca teve, né? Essa questão até de impactos ambientais, não é que nunca teve. Mas você não sabia se uma geada lá em Santa Catarina foi mais forte ou mais fraca.
Você não sabia que estava nevando em tal lugar, ou que deu uma chuva na Índia, das monções, e fez um estrago. A gente não tinha isso. Então hoje, quando você começa a ter acesso de informação, e o mais importante, informação rápida, você consegue juntar muito mais rápido. Né? Olha só que interessante, começamos falando um passarinho e já estamos falando em Nossa, já estamos em falando em mundo. impacto mundial aí, né? Mas não deixa de ser. E você comentou, né, a parte do passarinho da gripe aviária ali, né, da influenza aviária. Teve uma situação que a gente estava até comentando, que você até gravou um vídeo, né, a respeito da varíola do macaco, né? Varíola do macaco. Que o pessoal estava matando os macaquinhos, né? Quando Infelizmente. eles apareciam na cidade. Infelizmente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Até foi sugerido na época, né? Inclusive, e depois mudou-se um pouco a terminologia, que é a gripe, varíola dos macacos. Aí você já remete, poxa, é o macaco que vai transmitir. Né? Quando teve, há 3, 4 anos atrás, aquele surto de febre amarela aqui na nossa região, né? A pessoa via um macaco, via um saguizinho, via qualquer primata perto aí, matava. Envenenavam os macacos, porque tinha aquela ignorância no sentido de ignorar fatos, né? Que o e às animal vezes um sensacionalismo que chegava, sensacionalismo, né, notícias erradas, né? Crendices, né? A crendice nada é um fake news antigamente. Não deixa de era a maneira que divulgavam, né? Então, fake só vai news. mudando a nome as coisas, né? Nada se inventa. Então, assim, matavam. Começou a aparecer macaco machucado, um macaco morto, né? E não era varíola, eram as pessoas que estavam matando para livrar. E a gente fez aquele vídeo e foi muito legal, porque deu uma repercussão nacional, né? A gente entrou aí com uma conscientização em rede nacional para alertar as pessoas que não, parem. Inclusive, ele não tem nada a ver, né? Gripe dos macacos, porque foi lá em 1958, foi diagnosticado em um macaco, né? E aí teve toda essa notícia disturbada que causou todo esse impacto. O problema da desinformação é muito grande, né? Isso aí é muito complexo, isso. Né? A desinformação, e eu vou falar agora uma coisa assim, que eu acho que também é um excesso de informação. Hoje as pessoas estão tendo excesso de informação, mas até que ponto essa informação tem qualidade ou não. Né? Eu posso ler 10 artigos aqui sobre a varíola dos macacos, métodos de transmissão, tudo. Mas qual que está falando a verdade? Né? Então essa falta de acesso à informação de qualidade é prejudicial. Ou assim, como que as pessoas lidam com a informação? Né? Então eu tenho muita informação, mas eu não sei como trabalhar essa informação. Então isso é complicado. Como que eu vou assimilar isso, né? Você estava inclusive com um macaquinho no colo, né? Quando você falou do vídeo ali, né? O cacão. O caco? Caco. Qual que é a história do caco? O caco, agora em janeiro... Como que você estava com o macaco, né? Com o animal no colo? Ali? Sim, o caco, ele tem 10... Agora em janeiro ele fez 10 anos com a gente. Nossa. Né? Ele chegou, não tínhamos os setas ainda, né? Então ele, na verdade, ele tem a mesma idade do Ica, né? O cacão. Ele chegou pequenininho. Tem fotos ainda do Marquinho com ele pequenininho, né? Criamos ele, chegou muito desnutrido, diarreia, achamos que ia perder e tal, mas fomos cuidando e... Mas ele se perdeu da mãe? A mãe foi encontrada morta, tá? A informação que chegou para nós é que a mãe estava morta, estava com um tiro, né? Tava baleada, tinha um baleado a mãe e ele estava grudado na mãe, né? E aí resgataram, ia morrer pra também. gente. Ia morrer. E aí levamos. Faz 10 anos que ele está com a gente. O bugio tem os primatas em si, eles têm uma característica que a reintrodução deles é muito difícil. São animais que vivem em bando. Então existe aquela aceitação do bando. Se o bando não aceita, eles excluem. E para eles ser aceito em outro bando é muito difícil. Questão de hierarquia, questão de macho dominante, né? Não vamos divergir, é um primata, não vamos divergir muito do ser humano, né? E ele acabou ficando. Não tem para onde encaminhar, não tivemos como fazer nenhum encaminhamento. Essa questão de reintrodução ou destinação de primatas ainda é uma questão complicada, não tem muitos criadores conservacionistas. E aí ele ficou com a gente, né? Então daí quando foi inaugurado o CETAS em setembro de 22, ele foi para lá.
E ele é o nosso É o mascote. nosso ali, né? mascote. O É o mascote nosso do- mascote. É o nosso mascote. Mas é muito joia, né? É interessante, é bom saber que ele teve um atendimento e hoje tem uma vida tranquila. Apesar de não estar na natureza, mas ele está inserido no habitat dele Nós ali, né? tentamos fazer o que foi melhor para ele, né? O que seria o melhor para ele? Tá na natureza, ter seguido a vida dele na natureza, né? Como não foi possível, a gente tenta hoje, claro, não é o correto, mas ele acabou ficando mais humanizado que a gente queria, né? O correto Ele se adapta, seria, né? mas enfim, ele foi criado numa madeira, usou fralda, então não tem como chegar num determinado ponto e querer. Ele foi domesticado, Largar ele, enfim. né? Enfim, exato. Aí seria uma crueldade soltar Sim, ele, né? hoje se soltar ele é crueldade. Ele não sabe nem comer, nada. E eles morrem de depressão, né? Quando os macacos expulsam alguém do bando, eles acabam morrendo de depressão. Nossa, é incrível, coitadinho. incrível. Porque é mais ou menos o ser humano, né? Foi excluído da sociedade e ele acaba sofrendo com essa exclusão. E sofre bastante. Então você veja, cada animal tem a sua particularidade. aí. A gente não pode dizer que o caco foi domesticado, porque acho que existe uma diferenciação, né? Entre o animal doméstico, o exótico Sim. e o silvestre, né? Sim. O animal doméstico são os animais que o homem domesticou lá há milhares de anos atrás e convivem com o homem há muito tempo. Cães e gatos, galinha, frango, pato, carneiro, né? Cabrito, Gado. vaca, cavalo, né? Esses são animais domesticados. Animal silvestre é aquele animal que pertence à fauna daquele país. Então hoje vamos dar um exemplo assim, a onça pintada. Ela é um animal silvestre, faz parte. O bugio, silvestre. O papagaio verdadeiro, né? A gralha azul, Arara. a arara. Então esses são animais que pertencem à fauna do Brasil. E o animal exótico é aquele animal que foi trazido de outro país. Por exemplo, um leão é exótico. O elefante é um animal exótico. Por quê? Não tem na nossa fauna. Então, ele não entra na questão de leis de preservação, né? Como a gente falou ali no começo, como se enquadra a legislação. Um chimpanzé, ele é um animal exótico. O bugio, ele é silvestre. E aí, essa diferenciação, mas são todos animais. Concordo, todos sentem dor, todos têm frio, têm fome, têm sede, enfim, normal. Mas isso tiver, e você é da área de direito, na hora de você montar um processo em cima, né? A hora que a justiça age em cima. Quando é um crime com um animal silvestre, entra na legislação de proteção de fauna. Aí acaba agravando um pouco. Senão ele acaba só sendo, claro, depende do crime, depende do que aconteceu, enfim, agravantes, né? É muita coisa. Mas essa é a principal diferenciação. Por isso que você pode ter um coelho dentro de casa. Porque o coelho é um animal silvestre, exótico, né? A tartaruga tigre da água. A tartaruga tigre da água o pessoal vende em agropecuária, pequenininha, é um Aquela animal... tartaruguinha que fica Exato, é um animal exótico. Essa pode ser comercializada. Um jabuti já não pode. Ou a não ser que exista um criador comercial aonde ele cria esse tipo de animal para poder ser vendido. Existem papagaios que são vendidos comercialmente, mas que vêm com nota fiscal, autorização do IBAMA, tudo isso daí. Então essas diferenciações de nomenclatura servem, né, para a gente poder atuar e qual é a questão ver o direcionamento legal que ela cabe. Um animal exótico eu não posso soltar, por exemplo. Uma tartaruga tigre d'água eu não posso soltar. Tá? Por quê? Porque ela é um animal exótico, ela vai causar um impacto. Na verdade, esse é um animal que come muito alevino. O pessoal compra. Aqui em Curitiba a gente tem um problema muito grande com o Lago Barigui. Que tem as tartaruguinhas lá? Exatamente. O pessoal compra tartaruga, chega a um determinado ponto que perde a graça, né? Dá serviço? Porque você tem que... Essa questão da posse responsável é importante, né? Você vai comprar um animal e, entenda que esse animal vai viver X anos de acordo com a espécie, precisa de X espaço, precisa de X cuidados, enfim, cada espécie precisa. E aí acabam comprando por impulso, né?
Ah, não quero mais, eu vou ali e solto no Lago Lago do Laguia. Né? É tartaruga. Lago do Laguia, solta ali no Barigui, e aí você acaba fazendo impacto ambiental por soltar um animal. É a mesma coisa, por exemplo, eu pego um leão que é africano e solto aqui em Vila Velha. Ele vai dizimar com tudo que tiver ali por perto. Né? Mesma coisa, não vamos fugir do javali, né? É. O javali é uma espécie isso que eu ia exótica. falar agora. O Marcos estava ali de mão levantada. Ó. Pode falar. Não, da questão do javali, queria saber um pouco. O javali é isso daí, foi uma espécie exótica. Ela não faz parte da fauna do Brasil, né? Então, foi trazido por imigrantes, principalmente da região da Alemanha, porque gostavam da prática da caça, então, e gostavam da carne desse animal. Exato. Soltar o animal para ele se reproduzir e para caçar. E é cultural, né? Na Alemanha é cultural esse tipo de situação. E eles gostavam do sabor da carne, né? Então acabaram trazendo, naquela época não se existia uma legislação sobre importação e exportação desses tipos de animais. Tanto é que um circo queria um leão, ele mandava vir e... Né? Exatamente, né? Antigamente tinha os animais no circo, né? Era mais tranquilo. Esse tipo de comércio, digamos assim, falando. E aí acabaram soltando o javali, e o javali, nós aqui na nossa região não temos o predador para ele, né? A nossa puma, a nossa sussuarana, que seria o maior felino, não consegue predar. Consegue predar enquanto é filhote, mas adulto não consegue. E hoje nós temos um problema de impacto ambiental. Inclusive tem uma coisa que tem muita gente que às vezes comenta, né? Ah, não, deixa lá, deixa que a onça pega, né? O javali não. Não, né? Não, o javali não consegue predar. E o javali é um predador da onça ou não? Dos filhotes, sim. Dos filhotes, sim. Dos filhotes, sim. O javali, ele é... Vamos falar um pouquinho desse problema, né? É um problemão. Porque o javali, ele tá trazendo o desequilíbrio. Né? De novo, né? Falando em desequilíbrio. De novo, porque ele tá acabando com margens de rios, né? Quem já viu aí uma nascente onde passou um bando de javali, sabe que ele arrebenta com tudo, ele revira com tudo. Ele fuça, né? Ele é um fuçador e acaba com mata ciliar. A questão de lavouras, né? Impacto comercial altíssimo. Ele é um animal que pode transmitir doenças, tá? E transmite doenças. Uma das doenças que o javali pode transmitir é a febre aftosa. Não que ele tenha e transmite, não é isso. Ele pode... Mas se tiver um surto, ele pode ser um transmissor. Entre outras, né? Se reproduz muito rápido. Se reproduz muito rápido e não tem o seu predador para manter o equilíbrio. Né? Quem que seria o predador natural do javali? Seria o leão e o tigre. Na Ásia, o tigre. Na África. Na África seria o leão, tanto é que tem o desenho lá do Timão e Pumba, né? Que eles vivem junto, mas o leão é o predador. Ele deu a nossa onça pintada, acredito que pelo porte dela ela consiga ser, mas nós não temos aqui na nossa região. Né? Então ele cresce livre, leve, solto. Livre, transmitindo doenças, gerando impacto e sendo um problema de saúde pública, né? Tem gente que abate e comercializa essa carne sem inspeção. Então é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública também a questão da transmissão de doenças, né? E o carreamento de doenças. O desequilíbrio, porque ela vai acabando com a vegetação, onde você teria cervos, você teria... outros mamíferos, capivaras, lôntreas, enfim, ele acaba afetando e comendo e predando também ninho de passarinhos. Então ele é um predador agressivo. Então, é isso que eu ia perguntar, né? A questão assim, que hoje eles estão soltos, andando na natureza, no mato. Existe um risco grande, né? Se ele encontrar a pessoa, tudo. Volta de ré e vai embora. Não joga nada. Fuja não tenta louco. passar. Fuja louco. Fuja louco. E fuja louco. Se ele tiver com cria, né? Se tiver com filhote, ele vai atacar. E para quem já viu a presa de um javali, é realmente assustador. Você já viu a presa? Qual que é o tamanho, mais ou menos, tá? O tamanho da mão? Depende muito, mas tem uns que é grande. Ele chega a ser de 15 a 20 centímetros. Nossa. Né? E qual que é o tamanho de um animal desse?
Quando ele tá adulto, um animal adulto aí pesa mais de 120 quilos tranquilamente, 150 quilos tranquilamente, tá? Então ele é um animal extremamente... Tem animais que chegam a 180, é um Nossa. porco, né? Tá? Então e o fato de ser extremamente agressivo é o que mais nos preocupa. Pode entender muito cachorro que provavelmente tava caçando alguma coisa assim que o porco pegou, o javali pegou e não fica muito legal. Daí tem que... Nossa, estrago faz é isso. grande. É muito grande. Mas você comentou, acho que uma vez, que se você encontrar um javali, você tem que subir em algum lugar, né? Se tiver, né? Se você conseguir subir acima de 1,20 m, ele já não consegue te pegar, né? Porque ele não pula, né? Tem casos Então- de que tinha pessoas em cima de um cupinzeiro, né? Exatamente. Ali você já consegue se defender. Ele Agora, não consegue, quanto ele tempo... não faz nada. Não, ali quanto tempo ele vai ficar em volta de você que é o complicado. Ele tem né? tempo, né? Mas procura fugir e subir em alguma coisa, tá? E é um problema grave, tá? Tanto é que é um problema porque várias pessoas trazem soluções, mas nós não conseguimos ainda chegar em uma solução, num consenso, porque existe muito radicalismo em volta desse assunto, né? Então o radicalismo, Falta de ele informação. falta de informação, o radicalismo acaba atrapalhando, né? Essas questões de meio ambiente é complicado, porque eu sempre defendo a parte técnica, né? Qual é a parte técnica do assunto, né? Quando você deixa assim a paixão agir, quando você deixa o radicalismo agir, a coisa perde o controle. E falando na parte técnica, como que seria o manejo desses animais hoje em dia? Eles podem conviver? Não seria adequado retirar eles do local? Como que é que faz isso? Tecnicamente falando. Tecnicamente falando, hoje o javali ele tem que ser retirado da nossa fauna. Ponto. Tá? Para trazer o equilíbrio, normalmente ele tem que ser retirado da nossa fauna. Ele é um invasor. Quando você tem uma espécie invasora, você tem que retirar. Essa semana teve um assunto bem interessante, que até eu fiquei pensando, tentando fazer uma analogia assim, a questão do pinus. É isso que eu ia falar agora, né? Trocando em miúdos. Não, a coisa questão aqui do tá pinus, bacana. né? Você veja que um pensa, o outro tira, vamos embora, né? A questão do pinus. O pinus é exótico e tem que ser retirado. Ponto. Como fazer? Porque ele vem através de sementes. E se tal. dissemina Muito de uma maneira rápido. rápida, né? Como que você vai pegar todos esses javalis através da caça? É um meio. Os controladores, né? Que não são os caçadores, mas são os controladores. Que tem que ser Pessoas registrado. habilitadas, registradas, com armas registradas, com uma qualificação em que ele é qualificado, uma documentação que ele é qualificado para aquilo, e autorização da área para ser exercido isso. Então, esses controladores, eles vão conseguir resolver o problema sozinho? Não, porque é muito. Muito grande. É muito grande. Você consegue diminuir, mas se você parar, ele volta. Existem técnicas de captura. Você consegue capturar. Vamos fazer uma analogia bem aqui. Questão do cão de rua, né? Você consegue fazer a castração e a doação, mas se você parar 1-2 anos com os projetos, o problema volta tudo de novo, né? Então Já volta tudo. né? Ou você tem que ter uma constância. E hoje você vê projetos que duram 6 meses, 1 ano. Essa questão de mudança de governo e mudança de gestão eu vejo como um problema muito grande. Porque mudam as ideias Nós temos um governantes? problema dentro do instituto, do nosso ICAS, do nosso CETAS, que quando a gente consegue conversar e alinhar trabalhos, saem os responsáveis. Muda a gestão. Muda a gestão, muda responsável, muda secretário. Começa tudo de novo. Aí começa todas as tratativas de novo. Então, esse eu vejo que... Eu acredito que a elaboração de comitês permanentes, onde as ideias... não é porque você teve uma ideia e você pensa de outro... Uma ideologia diferente ali. Uma ideologia, de uma outra bandeira, ou até mesmo de uma outra... Digamos assim, teu grupo não gosta do meu, então por mais que a tua ideia seja bacana, eu não vou quero. fazer porque é tua ideia. Cara, isso é prejudicial. Um dos maiores problemas, né, que a gente enfrenta hoje em dia. Isso, olha, que nem o Instituto já tem 10 para 12 anos.
Eu posso, cara, quantas vezes já mudou aqui? Mudou de partidos, mudou de secretários, mudou de ideologia, e você só vê a coisa patinando, só vê patinando. Então, de repente, a elaboração de comitês específicos, né? Onde possa dar essa constância, né? Mudou a gestão, claro, nada é eterno, né? Mas mudou a gestão, aquelas ideias possam continuar naquele grau de evolução, e não toda vez que eu mudo, eu tenho que reinventar outra coisa, porque é o outro que estava fazendo, então eu não posso dar o braço a torcer pro outro. Cara, isso daí eu acho que é uma coisa que eu acho que por aí é um grande ponto para começar a mudar, sabe? Por aí é um grande ponto. Você veja como é que é, né? E você estava falando aí nessa questão de mudança, tudo. Fale um pouquinho pra gente dos CETAS. Os CETAS. Como é que surgiu? Ele é público, ele é privado, né? Conta um pouquinho essa história e de onde que veio a ideia. Os CETAS, a denominação CETAS é Centro de Triagem de Animais Silvestres. Hoje, o IBAMA, ele preconiza que todo o estado tenha pelo menos um CETAS, né? Hoje, público ou privado, ou tanto faz? Tem que ter um CETAS. Público-privado, né? Geralmente, porque você não, como nós falamos ali no começo, mesmo sendo público, como você trabalha com animais silvestres, você tem uma legislação, então você acaba trabalhando em conjunto, tá? Hoje, o nosso CETAS, nós somos uma OCIP, uma Organização Social Civil do Interesse Público, né? Essa é uma denominação federal, onde a gente consegue elaborar convênios e termos de acordo. Lá em 2008 e 2009, tinha os CETAS de Tijucas do Sul, que era da PUC, né? Onde tinha o curso de veterinária, biologia, então eles acabavam tendo essa... Em 2017, esse CETAS se extinguiu. Teve alguns problemas de área, o dono do terreno não quis mais, não veio ao caso. Mas nós ficamos sem CETAS no Paraná. Nenhum. Então todo animal que nós acabávamos fazendo aqueles resgates, junto com a Força Verde, com a polícia e tal, não tinha para onde mandar. E fazia o quê? Exatamente, fazer o quê com esse animal? Ficava na clínica? Ficava na clínica, solta, não solta. Para eu fazer uma soltura não dá tempo, eu preciso de um espaço, um estudo de levantamento para fazer uma soltura correta. Então realmente estava um problema grave. Em 2014 eu levantei a questão, poxa, a gente tem que ter um CETAS no Paraná, aqui na nossa região dos Campos Gerais. Olha, a gente Sussuarana, bugio, primatas em geral, lobo-guará, né? Pô, você pega um animal desse, você vai mandar para onde? Aonde que se fala tanto em proteção de fauna e não tem? Não tem nada. E aí, eu dei uma entrevista num jornal, na época, jornal escrito, médico veterinário sonha em ter um CETAS em Ponta Grossa. E o pessoal da usina do Cruzeiro do Iguaçu, do Cruzeiro do Sul, aqui em Ortigueira, eles estavam com eles precisavam construir um CETAS, que era uma condicionante para a usina hidrelétrica que eles estavam, para a liberação da usina. Só que também, né? Exato, só que o aporte financeiro que eles tinham na época não era um aporte, não chegava a 10% Nossa. do valor do CETAS, né? Mas já era um começo. Aí eu fui lá, viu, você falou que quer fazer um CETAS, viu, a gente tem X mil, mas era um valor bem pequeno. Você quer? Falei, opa, quero, não sei nem quanto que tá custando o tijolo, mas eu quero, né? Você tem terreno? Não tem. Mas como que você quer fazer se você não tem terreno, se não tem nada, como que você quer fazer? Falei, não, deixa pra mim. Aí eu voltei pra Ponta Grossa, conversei na época com o Marcelo Rangel, que era o prefeito, né? Através do Newton Baus, o Goiaba. Goiaba, primeiro de tudo, foi conversar com quem eu conhecia, com o Goiaba, né? Goiaba, não, Robson, vamos fazer uma coisa bacana, tal, espera aí, deixa eu pensar. Colocou a gente para conversar junto com o Edilson Strack, da prefeitura. Eles levantaram um terreno no distrito industrial que não tem valor comercial, porque é próximo do Tibagi, e era tudo que a gente precisava, né? Um terreno mais próximo do rio possível. E passou pelo Marcelo, o Marcelo aceitou de pronto a ideia, e voltei para Curitiba. Temos um terreno. Temos o terreno, agora manda o dinheiro. E ali a gente começou.
Aí pedi para fazer uma planta, fizemos a planta, o dinheiro que tinha não chegava nem a fazer a cerca em volta. Mas ali é interessante que As assim, coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. E daqui a pouco outra hidrelétrica estava com o mesmo problema, que é o Baixo Iguaçu. Mesmo problema. Não, e se a gente juntasse, e daí apareceu a Tibagi Energia, aqui de Tibagi, e se a gente montasse as 3 dentro do potencial financeiro de cada um? Não, vamos ver, vamos. E juntamos tal, em vez de cada um fazer um pequenininho, a gente juntou os 3. O IAP, na época, a Edilene Vieira também, uma pessoa que no setor de licenciamento tinha uma visão bem interessante, assim, proativa. Não, dá para fazer. E bom, juntamos as 3 hidrelétricas, juntamos o dinheiro das 3 hidrelétricas, fizemos em módulo, fizemos um modular, inédito, nunca, né? Aquela coisa, não, se for para fazer tem que fazer do chão até lá em cima. Não, pera lá, vamos juntar daqui, juntar dali e tal. Saiu o nosso Setas, né? E daí foram os esforços de 3 usinas. Achei aí. Que bacana, hein? Não, e é interessante porque assim, essa é a minha visão. Você precisa gerar energia? Claro que você precisa gerar energia. Vai causar impacto? Vai. A hora que eu sair daqui para entrar no meu carro e ir embora, eu vou estar gerando impacto. Mas, se nós pudermos, quando a gente pode aliar esse desenvolvimento com ações ambientais e ações sustentáveis, a gente está fazendo a compensação. Buscando, trazendo o equilíbrio de novo, Exato, né? Então, você é a favor de poluição? Não, eu não sou a favor. Mas hoje a gente está numa situação que nós precisamos sobreviver, comer, existe. Por isso que a gente fala do equilíbrio. A gente fala do que é ser sustentável. Não adianta você querer procurar soluções. Falar em sustentabilidade e olhar só um lado. Né? Não, vou lá abraçar a árvore e ninguém faz nada. Mas milhões de pessoas estão passando você fome. Tem que pensar e também precisa de energia, precisa de água, precisa dar uma solução para os animais silvestres. Você precisa. É a gente que está invadindo o espaço deles, né? A questão de ser sustentável é você achar soluções ambientais. Aconteceu o problema. Ninguém mais mexe aqui. Tá, mas eu não mexo aqui, mas vou mexer lá. Mas aqui ninguém mexeu. Eu botei minha bandeira aqui, mas aqui ninguém mexeu, mas lá mexeram. Entendeu? Cara, então, por isso que eu falo. E veio o problema, daí como que você vai resolver? Não, aqui onde está minha bandeira, ninguém mexe. Ali ninguém está olhando o problema lá, então deixa que o problema vá para lá. Né? Questão do lixo, não vai mais botar aqui. Bota lá no outro lá e... Tira da minha frente, não tá na minha vista. É a situação da criança de rua que pede esmola no sinaleiro, né? Ninguém vai fazer nada, tira a criança daqui. Para onde vão levar a criança? Não quero saber. Entendeu? Então sustentável é isso, é você buscar equilibrar. Precisamos do desenvolvimento. Achar uma solução para aquele problema que teve. Precisamos. Eu acho que o grande desafio agora, né, que nem você falou ali do ESG, é justamente isso, buscar soluções. E não ficar debatendo, não pode, sabe? Aquele e o mundo radicalismo. Continua bombando e correndo, né? Sabe, eu acho que é isso mesmo. Enfim, né, voltando um pouquinho, e aí conseguimos. Daí, enfim, infelizmente veio a pandemia, acabou prejudicando todo mundo, né? Nós continuamos trabalhando, mas acabou atrasando um pouco ali a nossa inauguração. Inauguramos em 2022. E hoje a gente trabalha com recursos próprios. Hoje ainda a gente não tem nenhum como que eu vou dizer? Nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos, né, de interesse público civil, que é o MOCIP. Mas nós não temos repasse de recurso, nem federal, nem estadual, nem municipal. Assim como existem vários faladores, esse cara tá ganhando dinheiro, né? Certo, para cuidar de um lobo desse, ele ganha 10, 20 mil reais, né? Hoje só o custo, né? É só o custo. Hoje a gente tem lá todo dia, né? O grande lançador de notas aqui, que fica lançando notinha do Nota Paraná, que a gente arrecada em estabelecimentos comerciais. Que é dali que a gente... É uma luta, né, para conseguir a e verba. por que você isso? não desiste? Cara, a gente já teve essa construção. Hoje nós somos o único Setas do Paraná. Existe um atrelado à Universidade Estadual da Unioeste, não é Unioeste, é Unicentro, né, que é Guarapuava, e o Setas particular da Klabin, né? Mas hoje a gente tem aqui, a gente recebe animais... Diga-se de passagem, os dois conseguem, né, a estruturação de verbas para eles. Né? Exatamente, então a gente está buscando aí, e o grande questão, eu vejo que hoje as empresas,
elas precisam de projetos bacana, projetos bons, né? Não só Não só para fazer o enfeitar. greenwashing, né? Para dizer, Não. tô fazendo alguma coisa. Não, faz uma coisa que seja... Né? Tem aquela coisa de você fazer uma ação eficiente em cima, né? Então a gente busca esses recursos para estar colocando. Temos muito a crescer, que não é só o cuidado com o animal silvestre, não é só aquela questão de ir lá pegar o passarinho, botar uma talinha e não. Você tem toda a questão de levantamento epidemiológico. Medicação, exames. Sim, e ali os animais eles falam para nós as enfermidades que estão acontecendo no ambiente. Né? Que tipo de doença que está circulando? Febre maculosa, que é uma zoonose, febre amarela, a própria influenza aviária, que agora estamos numa emergência sanitária, raiva. Né? O pessoal não se fala em raiva, mas a gente sabe que existe a raiva transmitida pelo morcego, a herbívora, a questão aí que animais de companhia, a gente vacina, tem gente que não vacina mais, então isso também é uma interrogação. Então são doenças que estão lá quietinhas porque existe uma vigilância e existe uma vacinação eficiente. Se falhar um desses pontos, vai voltar, né? Vai acabar voltando esse tipo de situação. Então, o monitoramento epidemiológico que a gente faz, a questão de pesquisas, né? Hábitos alimentares, a questão de banco genético dos animais. A gente tem um trabalho com o professor Ortone da UEPG, onde a gente coleta tecido dos animais e ele vai fazendo um banco para fazer cruzamentos estatísticos. Então, assim, não é só o fato de pegar o bichinho e colocar lá na gaiola. Não é só ali, né? A parte física, tem muito mais. Que o Instituto e os CETAS aí serve como pesquisa e serve aí para, tá acontecendo isso. Podemos agir de como? Qual forma que podemos agir? Então, isso é uma coisa aí que tem muito a crescer desse lado também. Nossa, é um trabalho muito, muito bacana, né? Muito grande que vocês desenvolvem. E me conte uma coisa, o CETAS, ele é de acesso público ou digamos que alguém queira conhecer ou que alguém queira até auxiliar ali, né? Ele não é patrocinar ele não é um zoológico, né? Então ele não tem aquele acesso público, tá? Mas nós podemos organizar visitas acompanhadas sem problema nenhum. Até eu faço questão, né? E como que as pessoas podem fazer para isso? Podem acabar entrando em contato na nossa sede, que é na minha clínica, a Ecovet, né? Entra em contato Oi? Na Ecovet? Na Ecovet, que é o 3028 5160. Pode nos acompanhar nas redes sociais, né? O Instagram, vet_Robson Clemente, no Facebook, Robson Clemente. Agora nosso assessor aqui fez um TikTok, Olha só. né? Em breve TikTok e YouTube. É isso que a gente estava conversando até antes de começar aqui o episódio, né? O Marcos estava falando que em vez de ficar em casa ocioso, ele está indo trabalhar junto, vai né? trabalhar Muito bacana. sim, vai trabalhar sim, vai ver aí como que quais são as dificuldades. Eu vejo E já que está auxiliando, gostei de ver. Parabéns, viu, mãe? Essa molecada aí, ela tem que, como eu falei ali, eles têm muita informação, então a gente tem que dar a informação correta e eles têm que vir com eles têm que vir com essa, a gente tem esse trabalho também de levar algumas palestras para escolas. Essa molecada tem que saber o que fazer com a informação e dar sequência nos trabalhos, em uma coisa técnica, científica, levar adiante. E saber filtrar, né, a informação de qualidade. Saber filtrar. Né? Já deu diferença de quando estava em casa e agora começou a trabalhar? Já mudou um pouquinho a visão ou você já conhecia, mãe? Eu sempre tive junto com o pai, com o instituto, com esses negócios, então... ainda não deu tempo de mudar muito, por causa que, tipo, querendo ou não, eu já tava ali meio Você já conhecia, né? Já tava ali meio na correria com o pai, mas... creio que daqui a um tempo vai dar uma grande diferença de visão de mundo. Com certeza. Alguém tem que seguir o nosso trabalho, tem que seguir, Carol? né? Então. Às vezes não quer, mas numa dessa, mais pra frente, muda, né? Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Que isso, eu que agradeço. Nossa, foi assim um episódio muito cheio de informações, né? Eu que agradeço. É muito bacana a gente poder levar essa informação
A informação de qualidade, como é feito aqui nesse quadro seu aí, dá o parabéns para vocês e todos aí que estão juntos, porque é isso aí, levar informação e informação de qualidade, informação técnica, né? Mais razão e menos paixão, né? Você tem Exatamente. Porque senão, quando você... É a mesma coisa, você sabe, a gente vai conversar com alguém radical, você, viu, tá, não tem conversa. Não adianta. Né? Não adianta. Não adianta. Então, acho que essa molecada aí, esse sacode na molecada aí é importante também, né? E a gente precisa de uma união. Ter uma união, visão, né? uma visão da realidade e de futuro. Buscar soluções. Eu acho que a principal palavra é buscar soluções. Buscar soluções, porque os desafios são cada vez maiores. As pessoas parece que não estão querendo enxergar a solução, porque a partir do momento que você conhece o problema, você pode até se tornar depressivo. Então eu não quero saber que tem problema, porque o meu mundo se torna mais colorido. E a partir do momento que você depara com um problema, você toma duas soluções. Ou duas situações. Ou você vai atrás para solucionar o problema e vai quebrar muito a cara. E vai quebrar muito a cara, porque cada vez que você vai atrás de uma coisa e tentar mudar uma coisa, você vai apanhar muito mais do que receber afagos. Ou pensar que não existe, que é melhor. É uma questão de resiliência, né? Exatamente. Porque e essa questão de fazer de conta que não... a gente apanha bastante. Viu? Escuta cada bobagem que, olha... E deixar acontecer e fazer de conta que não existe, no primeiro momento é mais tranquilo, mas depois vai colher consequências que você não vai poder agir em cima disso, né? Como sempre, a gente tem consequências, né? Tudo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Quero deixar aqui sempre aberto as portas quando quiserem voltar de novo. Tô à disposição. Né? Vem o Marcos aí fazer uma exposição pra gente também, tá? E vamos seguindo aqui. Obrigado. E a nossa dica de hoje é um documentário. Silvestre não é pet. É um documentário que discute a posse de animais silvestres em áreas urbanas e o seu convívio com as pessoas. Com a apresentação do artista Fulvio Stefanini, O Silvestre Não é Pet é narrado sobre o ponto de vista da vida dos animais e questiona se temos mesmo o direito de manter animais silvestres como animais de estimação. A produção conta com depoimentos de fiscais do IBAMA, da Polícia Federal, de cientistas, professores e protetores. E é uma realização do SOSED de São Paulo, da Sociedade Zoológica Educativa de São Paulo, e o patrocínio da World Animal Protection. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas nos assuntos, que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, termino mais este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!